Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme nacional Ainda Somos os Mesmos. Vamos lá? Esse novo longa nacional, ele é baseado em fatos reais dos sobreviventes da ditadura chilena de 1973. Baseado em uma história real, o filme se passa em 1973 no Chile, quando o país era considerado um dos mais perigosos do mundo após o golpe de estado de Pinochet. Ao sair do Brasil para fugir da ditadura civil-militar em busca de liberdade e de uma nova vida, Gabriel se depara com um cenário de insegurança e violência dos militares e policiais chilenos. Na época, os únicos lugares seguros no país eram embaixadas. Após 3 anos no Chile, fugindo do exército, Gabriel encontra abrigo na embaixada argentina, onde conhece Clara e centenas de brasileiros que estão em busca de sobrevivência. O pai de Gabriel, Fernando, que permaneceu no Brasil, tem a missão de resgatá-lo. O filme, na verdade, ele, apesar de ser baseado em fatos reais, ele conta uma história em específico, então ele traz um drama familiar dessa história do Fernando, que tem seu filho Gabriel, e que está aí sofrendo lá no Chile, e ele tem que tentar resgatar o seu filho, trazer de volta para o Brasil. E assim, não só ele, mas todo mundo que está ali dentro da embaixada sofrendo a ditadura. E aí o filme vai se passando em volta disso. No início mostra como ele fugiu, por que que ele fugiu. E eu acho que é um filme bastante corrido, porque é uma história interessante, uma história real, né, que os brasileiros passaram. Só que o filme, acho que ele tenta trazer muitos personagens. Então traz a Carol Castro, por exemplo, que vive a Clara, o Nicolas Siri também. Então assim, ele tenta trazer um pouquinho de subtramas para dentro do filme, e eu acho que ele acaba se perdendo um pouco por conta disso. Ele cria vários arcos dramáticos e a gente não consegue focar numa história em específico. Então, por exemplo, a Clara, a história dela é que ela perdeu o marido, ele foi morto na frente dela e por conta disso ela tá traumatizada e ela meio que virou uma espécie de criança. Então parece que ela tá no mundo da lua, ela se apaixona por uma cadeira, assim, né? Ela tem afeição por essa cadeira como se fosse um humano e você vê que ela é meio doidinha. E aí ele vai trazendo essas histórias da Clara, atrás do Gabriel, que é o protagonista aqui no caso, né? Ou seu pai, o Fernando, que é o Edson Celulari. E vai mostrando um pouquinho da história de cada um. Tem a história de uma mulher que está grávida ali dentro da embaixada. Aí tem essa história que o Gabriel, ele é aluno de medicina e ele tenta ajudar em alguns momentos ali como médico. Então eu acho que o filme se perde um pouco nesse aspecto, de tentar trazer muita coisa para um filme curto. E é um filme que tem um ritmo muito lento. É claro que é uma história assim que demanda uma explicação maior, um processo maior, mas eu achei ele bastante lento. Não é aquele filme que você vai falar assim, cara, eu tô aqui alucinado, você não consegue piscar o olho, você tá ali vidrado para assistir o filme. Ele te deixa um pouco desmotivado, em momentos que é muita embromação, muita exceção de linguiça para não mostrar nada. As atuações são boas, claro, a Carol Castro é maravilhosa, ela, principalmente porque demanda muito da atuação dela para um personagem desse, né? Uma personagem traumatizada que está tentando sobreviver a uma situação difícil, está ali dentro da embaixada por meses, por muito tempo, e ela consegue muito bem isso. O Edson Celulari, eu não consigo gostar muito das atuações dele no cinema. E a gente assistiu aí, por último, Nosso Lar 2, e eu acho que eu falei a mesma coisa na crítica. Eu acho ele muito apático, muito estranho, parece que ele não tá bem à vontade no papel. Não consegui me ter uma empatia interessante, apesar dele fazer uma história, né, tem um personagem muito forte aqui, que é o pai do Gabriel, o Fernando, e ele vai tentar aí de todas as formas possíveis resgatar o filho dele, e ele vai fazer tudo que for possível, e ele tá o tempo todo aparecendo, mostrando isso. Ele conversa com o embaixador, conversa com o presidente, conversa com não sei quem, para tentar esse feito. E ele consegue muita coisa, porque ele consegue inclusive tirar a maioria das pessoas ali dentro. Mas não sei,
não me deu empatia. O Lucas Zafari, que faz o Gabriel, ele sim tem uma atuação bem interessante e ele tem um papel fundamental aqui, como eu falei, né? Ele é um desses refugiados, ele tá bem em cena, então ele tem que, o tempo todo é como se tudo ali tivesse nas mãos dele, por ele ser médico, então ele tem que cuidar de um parto, ele tem que ajudar outras pessoas, ele tem que colocar a sua vida em risco para tentar ajudar as pessoas. Eu acho que ele conseguiu fazer isso bem aqui. E é isso, eu acho que o filme se perde muitas vezes, que é uma história interessante, é uma história que choca até hoje, e o final eles tentam mostrar essa questão da ditadura e tal, e mostra cenas do atentado de 2023, tentando fazer uma alusão a isso, o que eu também achei desnecessário, mas enfim, falando aí, né, que as pessoas tentaram dar o golpe de Estado, aquela coisa toda, e foram presas. E eu acho que, né, a gente está falando aqui sobre uma coisa que aconteceu em 1973, é uma coisa, né, e aí eles quiseram trazer para essa atualidade, querendo dar um tapa na sociedade, querendo puxar a orelha de alguém. Eu não achei interessante, mas enfim, eu acho que perdeu um pouco a ideia. E no final também eles trazem acho que a entrevista de uma pessoa na verídica, uma das pessoas que fizeram parte desse exílio. E aí ele fala um pouco, aí conta, né, que ele sobreviveu e que ele acabou morrendo em 2019 por conta do Covid. E também faz algumas homenagens a alguns atores que morreram, que participaram de um filme anterior que também fala sobre esse assunto. Outra coisa também que me incomodou bastante é a trilha sonora, porque tem momentos assim que tem uma cena que tá tendo um diálogo e vem aquela música, tum, aquela, como se fosse um suspensezão, aí acaba que incomoda, porque você tá ali tentando entender o diálogo, tentando pegar o que está sendo falado e solta um musicão assim de suspense. Eu achei estranho, me incomodou também. E de acordo com o termômetro nerd, a minha nota é 6. Para os fãs do cinema nacional, mais um filme que fala aí sobre a questão da ditadura, sobre tudo que aconteceu em 1973. É uma pena, que eu acho que ele tinha um potencial interessante para poder falar mais sobre esse tema, poder destrinchar mais, trazer coisas interessantes para a gente, mostrar um pouco mais do que aconteceu ali dentro da embaixada, como é que foi essa questão no Chile, mas eu acho que ele acabou se perdendo muito justamente por querer trazer muita coisa e no final não trazer nada. E algumas atuações também que atrapalham, mas quem gosta de filme nacional, vale a pena conferir. Ainda Somos os Mesmos, estreia dia 26 de setembro no cinema. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme nacional, Ainda Somos os Mesmos, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!